E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é bem diferente, né? Geralmente eu trago pra vocês o ruivo das famosas, e quando eu me refiro a famosas, são pessoas realmente, assim, muito famosas, né? Conhecidas mundialmente ou nacionalmente, enfim. Geralmente atrizes, modelos, mas no último vídeo dessa série, que inclusive é uma série bem extensa aqui no meu canal, na playlist desse tema já tem diversos vídeos falando sobre o ruivo de diversas famosas. Se você não conferiu, vou deixar o link dessa playlist aqui no card pra você ir conferir depois. No último vídeo dessa série eu contei pra vocês que uma das minhas seguidoras do Instagram e aqui do YouTube me deu essa ideia de falar sobre o ruivo das influenciadoras de ruivo, né, aqui do Brasil, e vocês super gostaram da ideia, então eu selecionei pra vocês as influenciadoras de ruivo que mais estão em alta aí no momento no Instagram de ruivo, né, a partir do meu Instagram no caso. Mas caso você queira que eu traga outra influenciadora de ruivo, é só me contar aqui nos comentários, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de me deixar o seu like agora no início pra não se esquecer, de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho pra receber as notificações de todos os meus vídeos, e caso você tenha interesse de me seguir lá no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui na tela pra vocês. Lembrando que eu sou especialista em ruivos e faço consultorias personalizadas através do meu Instagram, então caso você queira informações do meu trabalho, valor, como funciona, enfim, é só me mandar uma mensagem perguntando por informações, e aí eu te mando um textinho explicativo falando absolutamente tudo o que você precisa saber sobre esse atendimento. Mas sem mais delongas, bora lá! E a primeira influenciadora selecionada é a Cintia Lima. Vocês me pediram bastante lá no Instagram pra falar sobre o ruivo dela, e eu confesso que é de fato maravilhoso, é um cabelo lindo, saudável, bem de Rapunzel. Só que quando o assunto é tom de ruivo, aquele cabelo é o próprio cabelo da Ariel. Na minha opinião, e pelo que eu acabo observando através das fotos e vídeos que ela posta, o ruivo dela tá numa altura ali de 8 e tem uma proposta de cobre extra alaranjado. Por quê? No desbotamento a gente vê um pouco mais de toque de laranja, ainda assim num tom extremamente intenso, e no dia em que ela retoca ou quando ela tonaliza, o cabelo já tá ali num cobre intenso, ainda assim com um toque alaranjado em algumas das ocasiões, porque obviamente vai depender da máscara pigmentante que ela utiliza, mas no geral ele tem sim esse toque cobre extra e laranja. Então bora lá, quais colorações você pode usar nas 3 marcas que eu mais indico para atingir o tom da Cintia Lima? Na Igora você consegue atingir esse tom usando apenas a 877, a 877 com a 9.7, a 877 mais a 9.7 e a 9.4 ou 8.4, a 877 com a 9.4 ou 8.4. Na Keone a gente tem poucas colorações que sozinhas tem essa intensidade. Na maioria dos casos você vai precisar adicionar um mix 044, que seria do cobre extra, mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Vocês conseguem atingir esse tom usando a 8.4 com o mix 044, a 7.43 mais a 9, isso mesmo, não é 9.1, é 9, porque o tom precisa ser bem intenso. E caso você sinta falta ainda de mais cobre, acrescenta o mix 044 também. Também é possível utilizar a 744 com a 904, a 743 com a 904, a 904 com o mix 044. Na Keone você pode utilizar a 834 com o mix 044, a 744 com a 9, a 943 com o mix 044, a 943 com a 744 mais o mix 044, ou a 9 com o mix 044. Lembrando que para essas propostas bem chamativas, como o desbotamento é mais excessivo, o ideal é sempre utilizar uma máscara pigmentante para conseguir atingir exatamente essa intensidade. Então o Flamingo é uma ótima opção, o Paixão da Beleza Ruiva, enfim, vai depender da proposta que você quer. Se você quer mais pro cobre extra ou levemente avermelhado, como fica em alguns casos, né, o cabelo dela em determinadas tonalizações, então o ideal é selecionar máscaras pigmentantes bem intensas para potencializar ali o tom. Antes de dar continuidade, já queria fazer aquele lembrete clássico que eu faço em todos os vídeos em que eu indico misturinhas. Não adianta utilizar qualquer uma delas sem fazer previamente um teste de mecha e uma autoavaliação do seu cabelo, porque sim, o fundo de clareamento vai interferir no resultado, seu tom natural como um todo, histórico de químicas e muito mais. Então vocês precisam se atentar a todos esses fatores. Não adianta utilizar a mesma misturinha de alguém achando que vai ficar exatamente igual sem fazer ajuste nenhum. Isso só aconteceria, e em um caso raríssimo, se o seu cabelo tivesse literalmente todas as características que o cabelo da pessoa tem. Então fundo de clareamento, cor natural, histórico de químicas, coloração presente nos fios iguais,
pessoal, enfim. E isso, obviamente, é muito raro. Então, faça todas essas análises e, obviamente, né, você pode contar com o auxílio do meu e-book Manual da Raposinha para aprender a analisar o seu fundo de clareamento, para entender como funcionam as numerações das colorações e como elas reagem com o seu fundo de clareamento, como escolher a volumagem de OX, como criar misturinhas e por aí vai. Então, caso você queira adquirir o meu e-book para te auxiliar nesse processo, o link já tá aqui no box de informações. Aproveita porque ele só custa R$ 49,99. Ah, e lembrando que eu sou especialista em ruivos e faço consultorias personalizadas através do meu Instagram, então se você quiser um auxílio personalizado, realmente um atendimento para atingir algum desses tons de ruivo, me chama lá no meu Instagram pedindo por informações e aí eu te mando um textinho explicando absolutamente tudo sobre esse meu atendimento, valor, como funciona e muito mais. A segunda influenciadora de ruivo que eu trouxe para vocês é uma que influenciou bastante no início da minha saga. Eu peguei várias dicas dela de cabelo, agregou muito no início desse processo para mim, e é a Bastos Dri. Atualmente eu acredito que a base dela esteja ali numa altura de um 9, mais laranjinha, só que em algumas iluminações, não sei se é quando ele tá mais desbotado, fica mais douradinho, mas geralmente tá ali na gama do ruivo laranjinha na base 9. Como eu sempre explico para vocês, as misturinhas que eu passo vocês podem ajustar tanto para uma variação do tom quanto para outra. No caso da Cíntia, com as misturinhas que eu deixei, você pode atingir tanto a versão mais laranja do cabelo dela, quanto a versão mais cobre. E no caso da Dri, com as misturinhas que eu vou ensinar para vocês, dá para atingir tanto a versão mais dourada quanto a versão mais laranjinha. Na Igora, obviamente, a gente pode utilizar tranquilamente a 9.7, dá para utilizar a 9.7 com um pouquinho, bem pouquinho mesmo da 877 para deixar um pouco mais laranjinha, dependendo da sua base, do seu fundo de clareamento, principalmente nos casos em que o seu fundo de clareamento não te oferece o cobre, ou seja, ele é mais pro amarelo do que pro cobre. Dá para utilizar a 877 com a 9.1, usando obviamente bem menos da 877, a 9.1 com a 9.7 ou a 9.7 com um tiquinhozinho do Mix 077. Já na Cadivio, uma das colorações que eu mais indico para essa proposta de tom é a 9.43, dá para usar a 9.43 com a 8.34, a 9.43 com a 9.1, a 9.43 com um pouquinho do Mix 044, e na Keone, obviamente, podemos usar a 9.04 sozinha, a 9.04 com a 9.1, a 9.04 com a 8.34 mais a 9.1, ou até mesmo a 9.04 com um pouquinho do Mix 044, caso no seu cabelo ela não tenha tanto cobre quanto você gostaria. A terceira influenciadora é a Nathalie, e essa eu posso dizer, é uma metamorfose, né, gente? Cada vez que a gente entra no perfil, a proposta de tom dela tá diferente, às vezes mais claro, mais escuro, mais intenso, menos intenso, enfim, mas atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, o cabelo dela tá numa altura de um 6, tá bem fechadinho e com bastante cobre, um cobre que puxa até um pouco pro marrom, ele não chega a ficar aquele avermelhado sólido, como no caso da Cíntia, sabe? Tem um fundinho mais amarronzado, aquele cobre que apesar de intenso tem mais naturalidade. Na Igora você pode atingir esse tom usando a 677 com a 6.1, a 677 com a 6.5, a 5.7 em alguns casos, a 677 com a 8.1, a 877 com a 6.46, a Cadivio a 6.34 em algumas bases, sozinha já vai dar esse resultado, em outros você vai precisar acrescentar um pouquinho do cobre, e aí pode ser com o Mix 044 ou com a 6.4 também nessa misturinha. Ainda com a 6.4 a gente consegue utilizar ela com a 6.1 e a 6.34 com a 7.4. Na Keone a gente já consegue esse tom usando a 6.34 sozinha, a 6.4 com a 6.1, a 6.4 com a 8.1 ou 7.1, a 7.43 com a 6.4 e uma 7.1, ou a 7.43 sozinha em casos muito específicos, por exemplo, para quem quer transicionar pro ruivo, tá com cabelo castanho, natural, aí se você fizer a transição somente com ela, você pode conseguir esse resultado também. E por último, mas com certeza não menos importante, eu não poderia deixar de falar do ruivo da Gleice Duarte. Foi através do curso dela que eu me tornei especialista em ruivos e com certeza ela era a influenciadora que eu mais acompanhava no início da saga, gente. De todas, com certeza era a que eu mais acompanhava. Obviamente porque ela já era especialista em ruivos, então as dicas dela tinham fundamento. Apesar de eu acompanhar outras pessoas que não eram especialistas, as dicas dela me ajudaram muito mais porque, como eu disse, né, ela é especialista no assunto. Inclusive, a Gleice também já foi o próprio camaleão no Pinterest. Se você pesquisar Gleice Duarte ruivos, você vai achar diversos tons
tons diferentes, ela já teve doce de leite, ruivo laranjinha, ruivo acobreado escuro, ruivo acobreado na base 8, enfim, uma metamorfose assim como a Nathalie. Mas atualmente o ruivo dela está na altura de um 7, ela utiliza 743 da Keone, então é um ruivo que tem uma carga maior de cobre, ele fica ali num cobre mais intenso, mas ainda assim com fundo dourado. Na Igora você consegue atingir esse tom usando a 877 sozinha, a 877 com a 855, a 877 com a 8.1 ou a 677 com a 8.1. Na Keone a gente consegue atingir utilizando a mesma coloração que ela, né, a 7.43 sozinha, ou a 7.43 com a 8.1, a 7.43 com a 8.34, ou até mesmo a 7.44 com a 7.1. Na Cadiveu a gente tem a mesma coloração, a 7.43, mas eu considero ela menos intensa do que a 7.43 da Keone, já que a Keone tem menos amônia, então fica mais potente o mesmo tom, além de ficar levemente fechado. Então você pode utilizar a 7.43 com a 7.44 ou a 7.43 com um pouquinho do mix 044. Em alguns casos você também consegue atingir esse tom utilizando a 7.4 sozinha ou a 7.4 com a 7.1. E aí, gente, o que vocês acharam dessa proposta de vídeo? Me contem aqui nos comentários quais outras influenciadoras de ruivo você gostaria, né, que eu trouxesse o ruivo dela e desmistificasse. E aí, com certeza, eu posso fazer uma parte 2, 3, 4 e por aí vai. Não se esqueça de me deixar o seu like agora pra não se esquecer, já estamos no final do vídeo, então deixa agora porque me ajuda muito a levar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra receber as notificações de todos os meus vídeos. E claro, se você quiser me seguir no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui na tela pra vocês. Lembrando que é por lá que eu faço consultorias personalizadas. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de Ruivo das Influenciadoras.